Boa noite, professor. Aqui quem fala é Kelvin. Eu vou apresentar o trabalho 6 de LP, o nosso último trabalho. E a dupla somos eu, Kelvin e Moisés. E aqui a gente implementou 3 classes para solucionar as questões pedidas. A classe Node, que é uma classe bastante semelhante à que a gente usa já vem usando para o desenvolvimento das nossas árvores. A diferença é que aqui a gente tem um string que a gente está passando letras, que é a string que vai dar entrada para passar pelo processo do algoritmo de Huffman, e a gente tem um int que vai contar o número de repetições. E cada caractere vai se repetir dentro da mensagem que está para ser comprimida. Aqui a gente tem a classe pre-Huffman, né, que a gente faz a árvore baseada no algoritmo de Huffman. Eu vou explicar mais ou menos como ela funciona aqui. A primeira coisa que a gente tem aqui são 2 mapeamentos, né? Mapeamentos específicos, como foi mostrado em sala de aula, usando o hash map. E aqui a gente tem um que é de caractere para string, né? E o outro que é de string para caractere. A gente criou 2, porque como foi mostrado em sala de aula, a gente, para pegar e passar o código de um determinado caractere, a gente vai precisar de um, e para passar o caractere de um determinado código, a gente vai precisar de um mapeamento ao contrário dele. A gente tem aqui o nosso node root, sempre, e aqui a gente tem o nosso primeiro método, que é o buildPre. Ele vai receber como parâmetro um map de caractere para integ chamado ocorrência. Esse map, ele é um mapeamento do número de vezes que um caractere se repete na nossa mensagem. É o caractere e a frequência de repetição dele. Aqui a gente tem um a priori query, e como foi mostrado em sala de aula, a gente precisava pegar as prioridades dos nossos elementos da árvore, né? E aí o priori key aqui é uma fila que vai simular o heap para a gente, né? A gente tem um key set para setar as chaves específicas do nosso mapa, e aí a gente percorre esse key set fazendo um for each com o caractere C. Tá? E aí a gente tem que letras vai ser a string.value C, o número de repetições vai ser puxado do nosso mapeamento ocorrências, tá? E aí a gente vai percorrer essa nossa fila. Enquanto eu tiver um elemento na nossa fila, enquanto o nosso tamanho for maior que 1, a gente vai fazer alguns procedimentos. Primeiro que o node X ele vai pegar aqui, vai dar um pick para pegar o primeiro elemento do topo, depois ele vai dar um pull, que além de pegar ele vai deletar esse elemento da fila, né? E o Y da mesma forma. E aí a gente cria um elemento do tipo node, que vai ser o sum, né? O soma. E aí eu tenho que o número de repetições a variável número de repetições, né? Ele vai pegar o número de repetições do meu x mais o número de repetições do meu y. Isso é importante aqui, quando eu tenho o sum.letras, que é o que vai plotar informações na minha árvore, eu preciso que em um determinado momento, né, quando a gente for construir as árvores, a gente vai colocando os caracteres nas folhas, e aí a gente vai construindo ela para cima. E aí é preciso que aqueles nós que são sem valores, os nós pais de alguns nós folhas, eles apresentem um valor que seja igual à soma do número de repetições dos seus nós filhos. Então é justamente isso que a gente faz aqui. Tá? Eu pego o número de repetições do filho da esquerda, o número de repetições do filho da direita, e esse valor é armazenado no NumPy. Fx, write y, e aqui eu adiciono esse valor à nossa fila. E aí eu tenho outro método aqui que é o determinar prefixo, é o método que vai determinar o nosso código, certo?
Então, primeiramente, ele vai verificar se meu node não é nulo, caso o node que ele está recebendo aqui na hora que ele é chamado, né? E se ele vê que left e right eles são nulos, eles estão vazios, ele vai fazer vai dar um put, né? Vai fazer a inserção dos valores aqui nos nossos dois maps, né? Tanto no que pega primeiro o código, quanto no que pega primeiro o caractere. E aí, else, se eles não forem nulos, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai dar a gente vai pegar a string pré, né? Uma string build, porque possa ser que o valor seja grande e a gente precise que essa string se adeque ao tamanho do número de caracteres que a gente tenha. E aí a gente vai pegar esse pré e apendar 0 se ele tiver à direita. Na verdade, à esquerda. Se não, se ele tiver à direita, a gente vai sempre apendar 1. E aí a gente chama o determinar prefixo de forma recursiva. Tá? Aí aqui a gente tem outra street build, que é o texto comprimido. E aí ela vai ser usada dentro do método comprimir. O método comprimir é o que vai receber a string passada pelo nosso main, a string que vai ser comprimida, a string que é lida dentro do arquivo. E aqui a gente tem um map de caractere para integ, que é um map chamado ocorrências. O que é que ele faz? Ele mapeia cada caractere com o número de repetições que esse caractere possui dentro do arquivo. E aí a gente tem um for para percorrer caractere a caractere toda essa nossa string. Tá aí o dados.length. E aí ele vai verificar se o valor já está dentro do nosso map, certo? E dando put sempre tanto no caractere como no número de repetições. E aí, como ele vai identificar uma repetição, então ele acrescenta mais um, né? É sempre o número de repetições mais um. E aqui ele já faz a impressão desse map. Então, a gente já consegue imprimir todos os caracteres e o seu responsível número de recorrências, né, de ocorrências de repetição. Tá? Aqui eu chamo o determinar prefixo passando o root, né, porque esse é o primeiro método que a gente entra quando a gente comprime, então é aqui que eu chamo a primeira vez o determinar prefixo. E aqui eu consigo imprimir os códigos binários de cada um dos elementos, justamente imprimindo aquele map prefixo que eu mostrei lá em cima. E como a gente chama aqui, a gente povoa todo o prefixo, então aqui a gente já consegue imprimir o caractere e o seu determinado código de representação, da forma como o algoritmo de Huffman pede, né? Sem que ele seja, sem que um código seja parte de outro, né? Parte inicial do outro. E aqui a gente tem um outro for para percorrer novamente a string dados, caractere a caractere completa, e o que a gente faz aqui é pegar aquela variável texto comprimido que a gente tem e apendar o valor do nosso código nela. Então, o prefixo .get passa a ser que é o caractere lido. Então, ele vai ver se esse caractere está dentro do map prefixo e vai me retornar o código dele. Então, eu vou sempre apendando o código dentro dessa variável. A gente vai ter uma variável grande que é a mensagem justamente comprimida. E aí a gente já consegue imprimir aqui. Mensagem comprimida, a gente dá um texto comprime.string. E aí ele vai me imprimir o código completo de compactação daquele arquivo que foi lido. Outro método que a gente tem, né, porque lá nas questões pede para que a gente tenha métodos que consigam ligar um caractere ao seu código e um código ao seu caractere. Então a gente tem o find caractere, que é quando eu vou buscar passando como parâmetro um caractere, e aí a única coisa que ele vai fazer é ir lá no prefixo e me retornar o código que é atribuído àquele caractere, certo? E aí o find código, ele vai pesquisar passando um string, passando o código, e aí ele vai me dizer que o caractere que tem o código
tal, né, o código que foi passado aí ele vai fazer a mesma coisa, só que usando o prefixo 2, que é quando eu consigo passar a string e pegar o caractere. Então eu passo o código e consigo pegar o caractere. E aqui o método que a gente desenvolveu também, que é o método descomprimir, né? E aí ele pega a variável dado comprimido, né? Porque eu já tenho essa informação, eu já comprimi o meu arquivo, ele pega esse dado, e aí o que ele faz basicamente é percorrer todo esse meu dado comprimido, e a partir do momento que ele identifica um código ali que está presente no nosso mapeamento, ele consegue substituir esse código pelo caractere que é atribuído àquele determinado elemento. E aí a gente consegue armazenar numa variável e consegue imprimir essa informação. Aí agora os testes que foram pedidos para ser feitos vão ser realizados por Moisés. Boa noite, professor. Aqui a gente tem nossa classe de execução, certo? E como a gente está fazendo ela? Primeiro a gente tem essa string aqui, que é o nome do arquivo, que ela recebe pelos argumentos. E em seguida a gente utiliza aquele método que o senhor inclusive recomendou lá no trabalho para fazer a leitura do arquivo. E com isso a gente vai lendo o arquivo caractere por caractere, usando esse readed. E enquanto ele não chegar ao final do arquivo, ele vai armazenando os caracteres lá nessa variável dados, certo? Em seguida a gente cria um objeto do tipo treehuff e com ele a gente consegue fazer a chamada dos métodos comprimir, passando a nossa variável dados, e em seguida a gente consegue imprimir a árvore criada pelo em ordem e também descomprimir o que foi feito. Aí aqui embaixo também a gente chama os métodos find character, que é para conseguir pegar o código pelo caractere que você passou, como também a gente chamou find código, que você consegue identificar o caractere pelo código passado. E aí a gente tem dois exemplos. Pronto, aqui a gente está no terminal e vai executar o comando java trabalho, ponto trabalho, que é a nossa classe lá, e passar o argumento que seria o nome do arquivo. Executa. Pronto, aqui o que é que a gente tem? O texto que foi lido no arquivo, tomem vacina, a frequência de repetição de cada símbolo, certo? O código binário de cada elemento aqui, a mensagem comprimida, completa, a nossa árvore que foi criada e aqui a mensagem decodificada, como também a consulta do, do caractere, do código pelo caractere e do caractere e pelo código.